Sejam bem-vindos ao Enterprise Architects Brasil. Hoje falaremos um pouco sobre a evolução do framework TOGAF 9.2, que foi lançado em abril de 2018. Primeiramente, vamos entender um pouco como se deu a evolução do próprio TOGAF, que nas suas versões iniciais tinha um foco basicamente em tecnologia. Em 2007, com a versão 8.1.1, houve a implementação do ADM, Architecture Development Management, e uma parte de governança básica de arquitetura corporativa. Em 2009, com a versão 9, houve uma melhora significativa dessa governança, ampliando ainda mais os horizontes do que deveria ser feito numa arquitetura corporativa. Em 2011, houve a versão 9.1, apenas 2 anos depois da versão 9, onde teve a implementação com um pouco mais de detalhe da arquitetura de negócio, mas teve ainda a manutenção de alguns itens técnicos que fazem parte do histórico do TOGAF. E agora, em abril de 2018, com o lançamento da versão 9.2, esses itens históricos foram retirados do modelo e houve uma modernização ainda maior da arquitetura de negócio, como nós vamos ver um pouco aí na sequência. Analisando inicialmente apenas a estrutura do documento, é possível observar uma série de mudanças. Na parte 1 foi retirado o Release Notes, sem maior relevância. Na parte 2, o ADM foi mantido exatamente igual ao da versão anterior. Contudo, é importante observar que houve um incremento de artefatos significativos na parte da fase B, que é a de arquitetura de negócios, e que representa uma das principais mudanças dessa versão do framework. Na parte 3, do ADM Guidelines, foram retirados os itens de Security Architecture and Using TOGAF to Define and Govern SOAs. Porém, foi incluído o item de Business Scenarios. Aqui tem um ponto de atenção. Por que o Govern SOAs foi retirado? Um dos pontos principais é que atualmente existe uma série de técnicas e conceitos pela qual a camada de integração de uma empresa pode suportar para fazer a conexão entre negócios e tecnologias. Então, manter um item muito técnico dentro do documento pode tirar o foco do que é trabalhar com arquitetura corporativa. Seguindo esse conceito, é o que foi feito na parte 6, porque todos os modelos de referências foram retirados. Então, o Technical Reference Model e o Infrastructure Reference Model não estão mais na versão 9.2 e foram substituídos por um conceito chamado TOGAF Library. Então, essa biblioteca técnica é muito mais fácil de se atualizar fora do framework do Open Group do que você manter dentro e tirar o foco de atenção do arquiteto na hora da implementação e prática de arquitetura corporativa. A estrutura do TOGAF é representada pelo Framework de Capacidade, onde é possível observar uma pequena mudança entre a versão 9.1 e 9.2, retirando o TOGAF Reference Models e substituindo pelo TOGAF Reference Materials, que estará dentro do TOGAF Library. Todos os outros documentos e todas as outras estruturas de Architecture Capability Framework, o ADM, o Architecture Content Framework e o Enterprise Continuous continuam os mesmos, ou seja, não ocorreu uma mudança estrutural no framework, mesmo porque não havia necessidade de fazer esse nível de mudança, apenas os ajustes que determinaram a mudança de versão como release. A estrutura mais conhecida do TOGAF é a parte de Architecture Development Management, o ADM. E nesse item pode-se observar que não ocorreu nenhuma mudança entre a versão 9.1 e 9.2. Havia alguma expectativa se de repente o item C, que é o Information System Architecture, que tinha tanta parte de dados quanto sistemas juntos, se isso seria separado ou não. Contudo, a própria estrutura de mudança e adaptação das empresas do framework, já na versão 9.1, já colocava que isso pode ser adaptado para as empresas caso houvesse a necessidade. Mas o que teve de mudança foi principalmente a parte de arquitetura de negócios com a implementação de novos artefatos. Considerando a importância do ADM, vamos dar uma passada rápida em cada fase para mostrar onde teve e onde não teve mudanças. A primeira delas, a fase preliminar. É possível observar que a parte de entradas não teve mudança, a parte de saídas também não teve mudança e a parte de gerenciamento de frameworks também se manteve inalterada. Contudo, observa-se uma mudança na parte de etapas, onde foi retirado o item Implementar ferramentas de arquitetura e foi incluído o item Desenvolver estratégia e plano de implementação para ferramentas e técnicas. Pode parecer sutil, mas tem uma importância muito grande essa alteração,
Porque numa fase preliminar, muitas empresas tiveram já uma experiência de tentar implementar uma ferramenta de arquitetura corporativa a todo custo, gastando meses e até anos implementando conceitos de ferramenta e deixando de lado a análise de como que a arquitetura corporativa podia ajudar com a estratégia da empresa. Por isso que implementar a ferramenta não é o mais importante agora na fase preliminar, e sim desenvolver uma estratégia de como você vai implementar ferramentas e técnicas para te ajudar nesse sentido. Há inclusive um outro item no blog que trata disso daí no passado. Na fase de visão de arquitetura, também observa-se que a parte de entradas e saídas não teve mudança, também tendo uma mudança apenas num item de etapa, aonde foi retirado o item avaliar capacidades de negócio e foi incluído um outro apenas avaliar capacidades. A grande diferença aqui é apenas o item negócios. Por quê? Toda a prática e todas as questões de negócios estão na fase B e não na fase A, que é a divisão de arquitetura. Por isso que teve essa mudança. Na fase B de arquitetura de negócios é onde ocorreram as principais mudanças dessa versão do framework. Numa visão de processos, as entradas, as etapas e as saídas permaneceram as mesmas, os entregáveis são os mesmos. Contudo, houve uma mudança nos artefatos, com a inclusão de novos, como Value Stream, Business Capabilities, Value Stream Stages, Business Model, dentre outros. O grande recado aqui é: não é possível mais desenvolver a arquitetura corporativa no nível estratégico se você não desenvolver a sua arquitetura de negócio. Quem está numa fase mais inicial de prática de arquitetura corporativa, fica aqui a dica de usar muito fortemente esses itens. Quem está numa fase mais avançada provavelmente já até incluiu algum desses conceitos no seu dia a dia da prática de arquitetura corporativa. Na fase C, que trata de arquitetura de sistemas de informação, não teve nenhuma mudança dentro dos seus processos. Tanto as entradas, etapas e saídas são as mesmas, com os mesmos entregáveis e com os mesmos artefatos. Ou seja, a divisão entre dados e sistemas permanece igual à versão anterior. Havia uma expectativa de mudança nesse sentido, se isso iria quebrar ou não, dado a importância de dados e sistemas com técnicas muito específicas, mas isso ainda não ocorreu nessa versão do TOGAF 9.2. Na fase D de arquitetura de tecnologia não foi identificada nenhuma mudança significativa, apenas na mudança de abordagem, de approach, onde a visão de tecnologia é mudando a visão de negócios. Não é de hoje que não é simplesmente negócios que demandam tecnologia. Você pode ter tecnologias disruptivas alterando práticas de negócio. E a adaptação e atualização do TOGAF 9.2 para ajudar inclusive na transformação digital é o que retrata essa abordagem que tem que ser vista daqui para frente. Na fase E de oportunidades e soluções também não teve nenhuma mudança. Também é apenas uma questão de abordagem, que é tomar cuidado com a identificação de oportunidades e soluções de acordo com a visão de negócios. Lembre-se que, tendo uma arquitetura de negócio mais forte, o trabalho da oportunidade e soluções que vão ser definidas pela arquitetura tende a ter um impacto. Na fase F de plano de migração, também não foi sugerido nenhuma mudança na atualização do TOGAF 9.2. Também é apenas uma questão de abordagem, onde a visão de negócios mais próximas pode definir prioridades de execução. Então isso é uma visão nova que se cria dentro de arquitetura que é importante para o dia a dia da área. Na fase G, de governança de implementação, também não ocorreu nenhum tipo de mudança. Apenas considerar uma questão de abordagem, para que nos modelos de implementações ágeis haja um posicionamento adequado da arquitetura para ajudar em trazer a visão estratégica para o dia a dia desses times. A fase H, de gerenciamento de mudança, não teve nenhum tipo de mudança em relação aos seus processos e abordagem. Já na parte de gerenciamento de requisitos, também não foi sugerido nenhum tipo de mudança nessa atualização do framework. Contudo, é importante observar apenas a granularidade na gestão de requisitos. Como isso premia todas as fases que fazem parte do ADM, é importante tomar cuidado para que se não gaste tempo fazendo um controle de requisito operacional das atividades, porque o grande foco de arquitetura é na visão estratégica. Analisando agora todos os artefatos de arquitetura, é possível observar aquilo que foi colocado de novo, principalmente na parte de arquitetura de negócio. Todos os outros itens permaneceram os mesmos,
mesmo que tivessem uma mudança de abordagem, justamente pelo valor atribuído e esperado pela prática mais forte de arquitetura de negócio. Já na estruturação de como se constrói deliverables, building blocks e content metamodel, é possível observar uma pequena mudança na parte de localização dentro do grupo de organização do metamodelo. Essa mudança se dá por entender que a estratégia ela faz parte da empresa como um todo e não simplesmente da localização, e por isso que isso acabou sendo retirado. Mas é essa pequena mudança que ocorreu. Na parte de repositório de entregáveis, é importante ver a adição de 2 novos itens entre a versão 9.1 para 9.2, que é a parte de Solutions Landscapes e Architecture Requirements Repository. Esses itens são importantíssimos, porque ele acaba te gerando todo um histórico de todas as soluções que foram dadas, ou seja, o foco também no SBB e não simplesmente no ABB das soluções, e permite com que todos os requerimentos de arquitetura estejam disponíveis no repositório para servir como referência no dia a dia de arquitetura corporativa. Na parte de gerenciamento de stakeholders, também é possível observar que não houve mudança. Mas eu estou retratando ele aqui apenas para reforçar a importância do que é ter esse mapeamento, principalmente quando se deseja trabalhar com arquitetura de negócios. Fazer o mapeamento dos executivos e dos principais players de negócio para verificar aonde é o potencial de trabalho para uma arquitetura de negócio é crucial para essa atividade. Esse item normalmente não é muito praticado nas empresas, mas acreditem, tem um valor significativo na implementação de uma arquitetura de negócios. Um item que muitas vezes não é compreendido pelos arquitetos é a parte de Enterprise Contínuo. Não teve mudança também nessa versão, mas estou colocando aqui apenas para reforçar que você ter o trabalho de fontes externas alimentando todos os requerimentos de arquitetura, fazendo parte de todas as definições estruturais, que são os ABBs, e até a parte de soluções, que são representadas pelos SBBs, são estruturas importantíssimas para você conseguir definir qual que é a granularidade de trabalho da sua área de arquitetura corporativa, garantindo que ela esteja sempre num foco executivo e estratégico. Existem outros módulos dentro do TOGAF da versão 9.2 que não tiveram mudanças em relação à versão anterior. Contudo, é importante que eles sejam analisados pelos arquitetos e repensados em como se trabalhar com eles, considerando as mudanças que tiveram em todo o framework. É importante verificar que a questão de abordagem, a questão de evolução de arquitetura de negócios, colocando a sua empresa numa forma mais fácil de trabalhar as transformações digitais e outros desafios, é o grande ponto aonde o TOGAF 9.2 suporta e ajuda na prática de arquitetura corporativa. Por fim, vamos fazer um resumo geral. A visão assertiva do Open Group em publicar as mudanças como mudança de release 9.2, porque não houve uma mudança forte na estrutura, e sim a inclusão de novos elementos que coloca assim a arquitetura de negócios mais aderente à realidade em outro patamar. A retirada de itens técnicos que podem ser tratados dentro do conceito de libraries também foi uma questão muito importante dentro dessa mudança, porque isso permite com que não haja uma poluição de todo o conteúdo do Open Group com itens técnicos que têm uma volatilidade muito grande. O reforço da execução da prática de arquitetura para direcionar a estratégia de uma empresa. Cada vez mais a arquitetura terá uma visão estratégica. E a evolução necessária para direcionar uma transformação digital. Esse é um dos grandes motivos pelo qual ocorreram as alterações e a atualização do framework atual, para que tivesse um apoio na transformação digital que as empresas estão lidando hoje em dia. E aqui cabe apenas algumas sugestões adicionais. A arquitetura de negócio não é mais uma opção. Ter apenas a arquitetura de TI limitará e muito a atuação dessa área. Transformação digital ocorrerá com ou sem prática de arquitetura corporativa. E é possível que você tenha sucesso até sem arquitetura corporativa. Contudo, ela vai ajudar e muito nessa transformação porque ela tem um olhar do mercado, um olhar de negócios, uma forma muito mais concentrada e coesa do que simplesmente você fazer isso no dia a dia de uma área de tecnologia. Reposicione a visão e a estratégia da arquitetura corporativa.
Veja com detalhes os itens que tiveram como mudanças no framework e repense um pouco se a estratégia de arquitetura corporativa que você está aplicando na sua empresa é a melhor, se não tem que fazer alguma mudança. E por fim, mostrar o valor pela entrega de visão, com foco cada vez mais forte em estratégia. É importante que a arquitetura mostre resultados. Os resultados de arquitetura não se dão por seus componentes técnicos, e sim pela visão estratégica, pela visão perante a área de sistemas, tecnologia, infraestrutura e negócios, fazendo uma integração que é o que vai permitir à empresa atingir novos patamares. Agradecemos todos pela atenção. Esperamos que tenha sido possível mostrar um pouco sobre o que teve de evolução e mudança nessa atualização do framework do TOGAF 9.2. E estamos à disposição para discutir sobre o assunto, tirar dúvidas e pegar sugestões de novos temas que poderiam ser tratados. Muito obrigado.